Sala Especial está de volta e hoje nós estamos falando sobre dengue em Viçosa e como você pode colaborar para reduzir o número de casos na cidade. Nós estávamos falando no primeiro bloco que uma vez que teve uma notificação num bairro, eu citei o meu exemplo, no bairro João Brás, aí vai haver, os meninos vão lá e colocam o veneno e o fumacê. Por que esse fumacê tem que ser tão cedo, às 5 horas da manhã? Então, esse período, essa hora, né, é um momento que oferece melhores condições climáticas, uma estabilidade para que aquele inseticida ele fique agindo ali, pairando naquela atmosfera ali, até exterminar esses mosquitos, né, os alados. Só que ele não tem uma ação assim, ele não age em 100% dos mosquitos, ele elimina só 30% dos mosquitos alados. Cerca de 30%. Então, as pessoas acham que ele é a salvação da lavoura, que o BV vai resolver todos os problemas, né? Mas não é, na verdade não é. O trabalho de rotina dos agentes, que é de casa em casa, ali durante o dia mesmo, que as pessoas às vezes não valorizam tanto, né? Que é o trabalho que deve ser mais valorizado. Eu citei o caso do João Brás, mas onde mais está tendo esse caso? Como é que está o mapa da dengue em Viçosa? No centro a gente tem algumas áreas... Maior. Por que a incidência normalmente é maior no centro, né? Simplesmente porque é o local que a maioria das pessoas se concentra no centro, de uma forma ou de outra. Você, por exemplo, não mora no centro, mas trabalha no centro, aqui, por exemplo. Então, você fica maior tempo do seu dia no centro. Então, a possibilidade de você pegar dengue no centro é maior. E tem a presença do vetor, tem a transmissão ocorrendo também no centro. Então, muitas vezes, a grande maioria das vezes, pelo menos em Viçosa, ocorre no centro. Na verdade, a gente tem vários bairros, já está bem disseminado pela cidade Por também. exemplo, alguns onde está mais grave o caso agora. João Brás, você já falou, João Brás, né? Nova Viçosa Apostas, né? O mais grave foi Nova Viçosa Apostas, que foi o óbito, né? Exatamente. Então, o que acontece? Alguns bairros, por exemplo, atingem um índice de infestação predial acima do tolerável pelo Ministério da Saúde, que o tolerável é 1%. Então, muitas vezes, alguns bairros estão ocorrendo que estão acima desse tolerável. Bom, só lembrando, gente, para quem está ligando a televisão agora, nós estamos vivendo um surto de dengue e isso só vai se resolver quando a população efetivamente colaborar. Vocês têm tido essa ajuda da população, por exemplo, nessa campanha do fumacê, nesses bairros onde esses casos são mais comuns? Os vizinhos colaboram, as pessoas abrem o portão, abrem as casas ou não? A maioria das pessoas tem colaborado, né? Quando elas percebem que o bicho está pegando, que a coisa está ficando feia mesmo, né? Elas colaboram, sim. Mas ainda sempre tem aqueles mais resistentes, né? Que, por medo, às vezes, também, né? Por ser tão cedo, o Viçosa está passando por um período muito violento, né? E aí as pessoas ficam assustadas, exatamente. E elas não têm receio de abrir a porta, assim, tão cedo, de madrugada, para alguém estranho, né? Mas... Na maioria das vezes elas têm colaborado, sim. E a gente pede ainda maior auxílio, né? Quanto mais possível, né? Então, só o fumacê também não resolve. O que a população, você falou que não mata todos os mosquitos. O que a população pode fazer além de abrir a porta para os agentes da dengue? A principal atitude, o morador tem que ter mais atitude, né? A população ela tem que entender que o agente de endemia, a função dele é orientação. Basicamente deveria ser, né? O correto seria a orientação. Porque quem mora na residência, quem reside, é que tem que ter o contato direto, conhece a casa, tem que ter o cuidado. Então, se você perder 10 a 15 minutos do seu dia ali, um período do dia, 10 a 15 minutos, dando uma olhada na residência, verifica a calha se está entupida, que agora começa o período de chuva, por exemplo, quando tem período de chuva, verifica a calha se está entupida, verifique se tem um ralo que está entupido, se a sua casa tem mais de um banheiro, tem aquele banheiro que você não utiliza, ou utiliza menos, dá uma olhada, dá uma atenção especial naquele vaso sanitário, ali tem água parada, também, utilizar bastante a água sanitária, diluir nos locais onde não tem possibilidade de tirar água, a caixa d'água mantê-la bem vedada, está sempre lavando, sempre olhando também, verificando. Então, piscina para quem tiver. A piscina, quem tiver, tem que ter o máximo de cuidado, né? Tem que ter tem que ser tratada. Não interessa se ela tiver, muitas vezes a gente recebe denúncia, né, cara? As pessoas falam, mas a piscina de fulano está suja. Não tem problema, ela pode estar suja. Mas se ela estiver tratada com o cloro da forma adequada, não tem problema nesse sentido. Aí o mosquito não sobrevive. Então, água sanitária, vasinho de planta. Vasinho de planta é um dos maiores, o índice maior de chance de encontrar um mosquito é em vaso de planta. Está dentro da sua casa, está ornamentando sua residência. Então, nesses vasinhos de planta, a gente encontra muita larva.
O agente que vai na minha casa, só eu sempre pego o meu exemplo, que é mais fácil. Ele comentou comigo um dia que ele vai nas casas e fala assim, olha, tem foco aqui no seu bairro. Toma cuidado porque tem foco, tem que virar o vasinho, não pode deixar a água parada. Convence a dona de casa, quando ele volta, está ali o vasinho do mesmo jeito. Ou seja, a população está criando dengue. Isso. Né? Ela mesma. Às vezes o pratinho ali do vaso de planta, né? A pessoa acha, não vai dar nada aqui não, porque é um espaço muito pequeno, né? Mas minha casa é limpinha, arrumadinha. Exatamente. Às vezes as pessoas não deixam a gente entrar, não, minha casa é limpa, minha casa não tem dengue, não. Pode ficar tranquilo. E aí, na verdade, às vezes ela não observa. E o agente tem esse olhar clínico, né? Ele sabe ali onde pode estar se escondendo essa larva do mosquito e a pessoa não percebe isso. Então, repetindo, o fumacê não exime a responsabilidade das pessoas. Ele não combate... Ele, na realidade, ele já acontece, quando ele acontece, significa que a situação já não está tão tranquila. Né? O que é a situação tranquila? É o agente fazer a visita de rotina, orientar o morador. Não encontrar focos na casa da pessoa. Né? É interessantíssimo o morador ele percorrer a casa. Quando a gente estiver fazendo o trabalho, perca ali alguns minutos do seu tempo ali, ande com a gente dentro da sua residência, pergunte para ele, questione, né, tire dúvidas com ele, ele vai te orientar, porque não é simplesmente um processo somente mecânico, ele vai estar fazendo um processo de educação. Então é seu filho que está ali perto, ele está vendo aquilo, ele está escutando, ele já vai começar a aprender. E é seguro, né? Eles estão uniformizados, estão identificados. Exatamente. Qualquer dúvida pode ligar para o departamento e perguntar. Exatamente. A gente sempre fornece o telefone, se a pessoa tiver alguma dúvida. Qual o telefone? 3892-6430, que é o lado do controle de endemias. Se a pessoa tiver alguma dúvida, se aquele agente é mesmo lá do controle de endemias, pergunta o nome dele, liga, pode falar que a gente confirma. A gente dá até as características da pessoa para a pessoa confirmar se é ele mesmo, entendeu? Então, 3892-6430, se você tiver alguma suspeita. E sempre abrir a porta para o agente de saúde, porque ele está ali para facilitar. Ele está ali para ajudar. A febre chikungunya é a mesma coisa? Assim, o controle é o mesmo? O controle é o mesmo porque o vetor é o mesmo. O mosquito. Então, quer dizer, apesar de que o chikungunya também, tanto o Aedes aegypti quanto a Bopix transmitem a doença. Então, hoje, você tem 2 vetores que transmitem 2 doenças. Então, dentro do Brasil, normalmente, né, cara? Normalmente, o Aedes aegypti, ele transmite somente a dengue, pelo menos no Brasil. E o Aedes albopix, ele transmite a chikungunya. Então, quer dizer, e o Aedes aegypti transmite as 2 doenças. Então, você tem 2 vetores e 2 doenças distintas. Então, o sintoma da chikungunya é parecido com o da dengue, só que é mais acentuado. As dores, os sintomas são muito mais intensos. E ele pode se tornar ele pode ficar uma doença prolongada. Né? Se cronificar. Isso. Ou seja, a dengue, ela passa, né? Aguda, tem um período né? de 7 dias e melhora. E melhora, isso. Se não for a dengue hemorrágica, né? Isso. A chikungunya pode ficar até 3 anos. Pode, ela tem casos, são casos raros, né? Mas pode acontecer dela se cronificar e a pessoa fica sentindo aquelas dores nas articulações, dor no corpo durante até 2 anos. Aí ela fica impossibilitada de trabalhar, de realizar qualquer atividade de rotina ali dela. E nós tivemos, então, um caso de febre chikungunya em Viçosa, que foi com morte. Uma dengue hemorrágica? Não, chikungunya não foi com morte, não. Teve nenhum? Inclusive, a chikungunya, ela promove menos mortes, né? Ela é menos letal, que a gente fala, né? Do que a dengue. A dengue é mais letal do que a chikungunya. Mas a chikungunya, ela atinge o maior número de pessoas. Aqui, acho que aqui em Minas, acho que ainda não está tão elevado esse número da chikungunya ainda. Mas nós tivemos um caso em Viçosa. Porque esse caso foi um caso importado que a gente teve, né? Mas, assim, locais onde a chikungunya já aconteceu, já teve epidemias mesmo de chikungunya no Brasil, na Bahia, em outros estados. E essa doença, ela atinge o maior número de pessoas, a morbidade dela é maior. Ela consegue infectar o maior número de pessoas do que a dengue, mas mata menos do que a dengue. Então, foi um caso só, Sim. aqui. E de dengue hemorrágica, tem tido casos? Nós tivemos só um caso que veio a óbito. O caso que veio a óbito. Então, hoje, né, no final do mês de abril, nós temos 66 casos notificados, suspeitas e 45. Eu estava vendo, antes de vir gravar o programa, uma pesquisa, no Brasil já tem 500 mil de pessoas contaminadas.
pela dengue. É uma 2015, situação muito difícil, né? Muito difícil. E os números são maiores que no passado. Isso melhora no inverno? Chegando agora, esfriando um pouco o tempo? Essa é a nossa expectativa, né? Porque a dengue é uma doença cíclica, né? Então, no período do ano, ali no início do ano, final do ano, início do ano, que é o período mais chuvoso, mais quente e úmido, né? É um período em que o mosquito se reproduz com maior facilidade, porque quanto mais calor, mais rapidamente ele vai se desenvolver, a larva vai se desenvolver até se tornar o mosquito. Então tem muito mais mosquito circulando, uma pessoa infectada, vários mosquitos picando essa pessoa, pode transmitir para muito mais pessoas. E já no inverno, não, essas condições são menos favoráveis para o desenvolvimento do mosquito. E aí esse número vai reduzindo, né, quando chega no inverno, e até voltar a aumentar no final do ano de Mas novo. ele não pode perder a vigilância porque ele dura, né? Já ia falar, isso não significa que o mosquito para de reproduzir, isso não significa que a doença ela termina por aí. Então, a ele vigilância... Fica ali criando, esperando os ovos aguentam um período muito longo de dessecação. Parece que até um ano. Então ele suporta até mais de um ano de dessecação. Então, no período de frio, que ele depósito está no quintal ali, está no ambiente externo, daqui um mês, 2 meses ou 3 meses, quando vier o período de chuva, a primeira chuva que der, ele já vai eclodir lá ovos ali e vai desenvolver. Dentro de uma semana, você tem mosquito adulto já apto a picar pessoas e disseminar. É porque, às vezes, as pessoas acham que o mosquito, ele põe seus ovos na água, diretamente, mas ele não põe na água, ele põe na parede dos recipientes. Então, a parede está seca. Quando aquele recipiente enche de água, quando chove, né, por algum motivo assim, ele vai enchendo de água e aí os ovos vão sendo umedecidos e vão acontecendo a dissecação daqueles ovos. Aí vai liberar a larva e assim vai ocorrer o desenvolvimento desse mosquito. Por isso que a importância também de você, por exemplo, vasilhas de animais, né, de cães e gatos, por exemplo, que tá muitas vezes está dentro do domicílio, é importante esfregar a parede do depósito por isso. Porque, como a Karen falou, tem que lavar, porque você simplesmente virar aquela água fora, jogar aquela água fora e colocar a água, se tiver a larva, o ovo ali, ele vai eclodir e vai ter mosquito do mesmo jeito. Então, por isso que é importante esfregar a parede de depósito, passar água sanitária, se for achar interessante. Bom, gente, nosso tempo acabou. Agradeço muito. Acho que nós demos informações muito importantes. E eu acho que mais importante é chamar as pessoas para a responsabilidade, né? Então, dizendo mais uma vez que o telefone lá do departamento onde vocês trabalham é 3892-6430. Pode ligar para lá para ficar seguro com relação ao agente da dengue. Exatamente. Né? Fazer denúncia também. Fazer denúncia, se for o caso, mas principalmente não deixar água parada em casa de jeito nenhum, porque isso é uma doença que afeta todos nós, né? Isso mesmo. Já tivemos morte, a gente não quer nem a doença, muito menos ela, né? Muito obrigada, bom trabalho para vocês aí, tomara que a população colabore ainda mais e que a gente tenha colaborado também. Esperamos que sim. O Sala Especial dessa semana termina aqui, esperando que o programa tenha ajudado a conscientizar você que nos assiste da sua e da nossa responsabilidade com a prevenção da dengue. Não custa perguntar o que você está fazendo para ajudar a combater o mosquito transmissor aí na sua casa e na sua rua. Nós também esperamos suas sugestões de temas entrevistados para o nosso programa. Para isso, basta enviar um e-mail para salaespecial@ufv.br ou ligar para 3899-2674. Uma semana com muita paz, saúde e sem dengue para todos nós e até o próximo programa.